Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o João Ramalho, sou integrante do grupo WorkGIS da matéria de Laboratório de Agricultura de Precisão 2, do curso de Tecnologia em Mecanização e Agricultura de Precisão, da FATEC Pompeia, São Paulo. Temos também como integrantes do grupo a Carol, o Anderson e o Rafael, assim formando o grupo WorkGIS. Hoje vamos falar sobre a severidade do míldio na cebola. Severidade. O que é severidade no dicionário? É a condição ou estado do que é severo. Míldio. Pyronospora destructor. É uma doença causada por fungos da família das Pyronosparaceae que ataca os órgãos das plantas, formando uma camada pulverulenta semelhante à farinha. Como que essa doença age? Os fungos propagam-se muito rapidamente, especialmente com o tempo úmido e causando grandes prejuízos. Os sintomas da doença podem ser sistêmicos ou localizados. Os sintomas sistêmicos se caracterizam por presença dos esporos, formando entre os feixes fibrovasculares das folhas em condições de temperatura amena e ambiente úmido. A superfície abaxial da área clorótica foliar é coberta por uma camada branca, que consiste de conídeos e conidióforos. A infecção localizada se caracteriza por manchas cloróticas, retangulares limitadas pelas nervuras laterais, que também podem apresentar um crescimento pulverulento branco na superfície abaxial das folhas, em condições úmidas e frias. Em estágios avançados de infecção sistêmica, as folhas se rasgam pela ação do vento e os esporos são liberados, infestando o solo, onde sobrevivem na ausência do hospedeiro. Como que eu trato? Utiliza-se de pulverização com fungicidas comerciais e até extermínio de plantas para fazer o controle do fungo. Cebola. A cebola chegou no continente europeu, de onde foi trazida para as Américas pelos primeiros colonizadores. No Brasil era cultivada inicialmente apenas nos estados da região sul, mas aos poucos foi se expandindo e atualmente é cultivado desde o Nordeste até o extremo sul do país. Trata-se de uma planta anual para a produção de bulbos e bienal para a produção de sementes. O bulbo é formado pela bainha das folhas, que se tornam carnosas e suculentas, sobrepondo-se umas às outras e recobertas exteriormente por escamas secas, de coloração amarela, roxa ou branca, dependendo da variedade. O plantio, o plantio é feito por mudas ou pequenos bulbos, cultivados em semeadeira por cerca de 40 dias. A adubação deve ser feita antes do plantio e repetida após 30 dias. A colheita é feita quando as folhas começam a amarelar e ficar secas. O tempo que a cebola leva para completar esse processo varia de cada espécie. Onde que eu cultivo a cebola? A cultura se desenvolve melhor em solos bem profundos, bem drenados e ricos em matéria orgânica e se adapta melhor em regiões de clima temperado ou subtropical, e não suporta solo encharcado. Em condições normais, um hectare de terra produz de 10 a 20 toneladas de cebola para a venda e o período de safra ocorre de setembro a março. Dependendo do método da época de plantio, da variedade utilizada e condições climáticas. A colheita pode ser manual ou mecanizada e realizada em 2 ou 3 vezes. As plantas colhidas são colocadas lado a lado para secar, ficando os bulbos resguardados pelas folhas dos raios diretos do sol. Neste processo, as plantas arrancadas inteiras são posteriormente submetidas ao processo de cura,
antes do armazenamento e comercialização. Se o tempo estiver firme, não se deve apressar o recolhimento das plantas arrancadas, mas deixá-las no campo até a tarde do dia seguinte. Porém, a permanência exagerada das plantas no campo, depois de colhidas, pode resultar em queima ou murchamento dos bulbos, comprometendo assim tanto o valor comercial do produto como o seu armazenamento. Os tratos culturais resumem-se basicamente a duas ou três capinas quando o terreno apresenta alta incidência de pragas e pulverização. Quando necessário, é aconselhável que a rotação seja feita com arroz, batata, cenoura ou milho. 12 estados concentram a produção de cebola do Brasil. A colheita somou 1,461 milhões de toneladas em 2015, em área de 56,7 mil hectares, conforme o levantamento sistêmico da produção agrícola, LSPA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. As doenças da cultura. A gente tem a mancha púrpura, alternária porre, o míldio, Peronospora destructor, mal de 7 voltas, ou atracnose da folha, Poletotrichum gloesporioides. A raiz rosada, Pirenochaeta terrestris. Queima das pontas, Botrytis. A podridão bacteriana, Burkholderia cepacia. O míldio na cebola. O míldio, os sintomas ocorrem em qualquer fase de desenvolvimento da cultura, afetando folhas e hastes. Os sintomas inicial é uma descoloração que progride para uma mancha amarelada e alongada no sentido do comprimento da folha. Posteriormente, surge sobre essas lesões uma massa colorida, às vezes rosa-violeta ou bege, ou acinzentada até. As folhas chegam até quebrar nessas lesões, e os outros fungos são invasores frequentes dessas lesões, mascarando os sintomas do míldio e dificultando sua diagnose. O modelo matemático. Os modelos de previsão de doença de plantas são representações simplificadas da realidade e prevêem quais as condições mais favoráveis para o início ou o desenvolvimento futuro de uma doença, alertando para o momento de controle preventivo.